E falaram em cessar fogo, falaram em movimento de paz, o mercado até chegou a reagir positivamente, só que no final de semana teve a reunião e não teve acordo. E aí vem a pergunta, isso realmente muda alguma coisa? E para quem ainda não me conhece, eu sou o Thiago da Psicotraders e essa análise faz parte da Psicovisão, um quadro onde a gente tenta entender o que está acontecendo no mundo através do gráfico. Porque muitas vezes o gráfico mostra antes o que a notícia ainda está tentando explicar. O mercado passou dias se posicionando para um cenário de alívio, de normalização, só que no final esse cenário não se confirmou. E isso deixa claro um ponto muito simples. O mercado ele reagiu à expectativa e não ao que de fato aconteceu. Mas o ponto principal não está no acordo, está no que aconteceu antes dele. Porque enquanto se discutia esse suposto cessar-fogo, o impacto já estava acontecendo de forma real. O Estreito de Hormuz segue pressionado, o fluxo global já foi afetado e o custo energético já subiu. E isso não fica restrito à energia, isso se espalha pela economia, porque a energia está na base de tudo. E é aqui que entra um conceito importante para você poder entender esse momento. Estagflação. Só que vamos tirar o termo técnico e trazer para a prática. Imagina que tudo começa a subir. Comida, energia, transporte, só que a renda ela fica para trás. Então você passa a pagar mais, só que sem ter a capacidade para isso. E é aqui que o sistema começa a travar. Isso começa a aparecer no ponto mais sensível do sistema, que é a comida. E dá pra gente observar isso através do índice DBA, que é o Invesco DB Agriculture Fund. Ele acompanha o preço das commodities agrícolas. Então, na prática, ele reflete o custo dos alimentos na base da economia. E é exatamente ali onde o impacto chega primeiro. E agora eu tô aqui no gráfico do DBA, tá? No tempo gráfico semanal. Então vamos lá, o que a gente tem que entender aqui nesse gráfico aqui, ó? Bom, desde basicamente 2022, ó, o preço ele estava vindo numa constante subida, tá? Então quer dizer, o custo alimentício, o custo da comida estava ficando cada vez mais alto e aproximadamente aqui em março não, outubro, novembro, outubro de 2024, o preço ele encontrou um patamar, né? Ele ficou então trabalhando lateralizado, que é esse box cinza aqui, tá? Ó. E aqui tem uma coisa importante de se entender, tá? O fato do preço ter ficado lateralizado aqui nesse período, que foi basicamente aí 1 ano e meio, mais ou menos, né? Não quer dizer que pra gente, consumidor final, o preço da comida ficou oscilando, né? Tá, aqui estava mais caro, daqui ele voltou a ficar mais barato. Aqui ele estava mais caro, aqui ele voltou a ficar mais barato. Porque os reajustes, eles são passados de maneira diferente. Geralmente, para reajustar para cima, para ter incremento de preço, é muito mais rápido. E para descer é muito mais devagar. E quando ele desce é o patamar inicial, porque geralmente ele não desce. Porque ali você já tem repasse de custo de cadeia, de transportes, de cadeia energética e tudo mais. Então, exemplo, se aqui você pagava, sei lá, 15, 10 reais em um produto, quando ele chegou aqui, você estava pagando 15. Só um exemplo. Quando ele caiu para cá de novo, não quer dizer que ele voltou para 10. Provavelmente ele voltou para 12, ele voltou para 13. Então ele sempre tem um patamar novo e esse patamar novo geralmente é acima. Dificilmente o preço volta ao seu preço original, tá? Então, tendo entendido isso, é importante a gente saber que a partir de outubro, novembro aqui de 2024, esse gráfico que representa aqui, né, o preço da comida, né, o custo alimentício, ele encontrou uma região de estabilidade. Ele ficou trabalhando de forma estável durante uma boa parte do tempo. Só que aqui em março de 2026, nesse box laranja, olha o que aconteceu. Nós tivemos novamente o aumento do custo energético, opa, desculpa, o aumento do custo alimentício de uma forma muito rápida, tá? Se a gente olhar aqui, a gente tivemos picos de volume. Compara esse volume aqui, ó, com todo o volume que nós tivemos na lateralidade. Olha como ele é muito maior. Inclusive, ele é o maior volume dos últimos anos, né? Nós tivemos só volumes comparáveis a esse aqui em 2022. Então, de 2022 para cá, esse movimento aqui que foi causado pelo conflito Irã-Estados Unidos, né, Oriente Médio e Estados Unidos, ele trouxe um aumento de volume muito forte. Só que conforme o preço ia subindo, o volume ele ia caindo. Ou seja, isso aqui era
é meramente a especulação do conflito, daquilo que pode acontecer, com essa situação. Não é uma alta, de certa forma, sustentada, mas só que pra gente já não importa mais se isso aqui é uma alta, sustentada ou não, tá. Então o que que a gente tem que guardar nesse gráfico aqui pra gente prosseguir na nossa explicação, é que nós sim, nós tivemos um aumento do custo alimentício, que iniciou basicamente aqui em março de 2026. Ó, iniciou basicamente aqui em março de 2026. Esse aumento está relacionado ao conflito entre Irã e Estados Unidos. Ele está relacionado, foi bem no mesmo time que aconteceu. Isso gerou um pico de volume, quer dizer, uma especulação muito alta do que poderia acontecer a partir desse conflito, tá? E nós temos, só que mesmo assim, o preço ele está trabalhando ainda dentro da lateralização que estava vindo desde o final de 2024. Apesar de nós termos um aumento no custo alimentício, ele ainda está dentro do que ele vem trabalhando. Mas por que que esse aumento do box laranja, hoje ele representa muito mais do que ele representou durante todo o tempo que o preço trabalhou aqui dentro do box cinza, mesmo estando dentro desse box cinza, tá? É isso que a gente tem que captar desse gráfico, que nós tivemos um aumento do custo alimentício no momento que nós tivemos as notícias, né, do conflito entre Estados Unidos e Irã, e como isso impacta o preço da alimentação, mesmo ele estando dentro do range histórico dos últimos 1 ano e meio. Agora lembra do que apareceu lá no gráfico? O preço está andando de lado, dentro de um range que vem desde 2024. Isso muda a forma de você ler esse movimento, porque a partir daqui, a direção deixa de ser o mais importante. Se o preço, por exemplo, vai para cima, o custo continua pressionado. Se ele perde para baixo, é porque a demanda já não está mais sustentando. Então, nos dois casos, existe uma fragilidade. Agora conecta isso com tudo que você já viu. Esse range ele já existia desde 2024, só que naquele momento o petróleo não estava pressionando junto, e agora ele está. Então hoje você tem a energia mais cara e a comida que está sendo pressionada ao mesmo tempo. E isso pesa direto na base da economia. E é aqui que começa o problema de verdade. Porque não é só o preço subir, é o sistema que não consegue acompanhar esse aumento. E quando isso acontece, o consumo perde força, a demanda enfraquece, a economia começa a travar. E não necessariamente precisa ter um evento claro, porque isso acontece de forma contínua. Agora traz isso para o mercado de criptoativos. O Bitcoin ele até tentou reagir, ele subiu com a ideia do alívio, só que o contexto por trás já não é mais o mesmo. Bom, agora estou no gráfico do Bitcoin, tempo gráfico diário, e a gente vai encaixar a nossa tese dentro da estrutura gráfica do Bitcoin. Na verdade, não encaixar, nós vamos relacionar a tese com a estrutura gráfica do Bitcoin. A primeira coisa que a gente vê aqui quando a gente olha para o Bitcoin é uma subida cansada. Você está fazendo muito esforço para ter um resultado muito pequeno. Então você vê que enquanto o preço sobe, o volume cai, né? Então você tem aqui uma divergência. Você precisa fazer muita força para entregar um resultado muito pequeno. Se você compara as ondas de baixas, né, ó, quando o preço cai, ele cai muito rápido, cai muito forte, o volume geralmente aumenta. Quando ele sobe muito devagar, com muito esforço e o volume geralmente cai. Esse é um padrão que está acontecendo desde o topo histórico, desde os 126 mil dólares. Você pode voltar aqui e você vê, né? Sempre são quedas muito fortes com movimentos de alta cansado. Queda muito forte e rápida, né? Movimentos de alta cansado. Então, isso aqui é um padrão onde você vê a predominância da venda. Né? Você não tem tantos compradores interessados em fazer aqui o preço subir. E por que que isso acontece? Por que que ele está vindo nessa subida cansada, trazendo para o momento atual? Por que que ele está vindo para essa, tá vindo com uma subida cansada? Justamente pelo fato de você ter uma fraqueza escondida atrás do sistema.
e não atrás do Bitcoin ou da classe de criptoativos, mas atrás de todo o sistema, existe uma fraqueza escondida, existe um cansaço, existe os players já desconfiando de que alguma coisa não está certa e realmente não está certa. A gente está vivendo um momento muito turbulento dentro da geopolítica e da macroeconomia como um todo, e isso faz com que o preço ele se desloque muito devagar no movimento de subida. Tá? Agora, quando a gente traz aqui para o movimento mais atual, nós temos dois pontos que o Bitcoin ele precisa respeitar, tanto se ele quiser ter continuidade de alta ou se ele quiser ter continuidade de baixa, tá? O primeiro ponto é justamente onde ele está agora, essa região aqui dos 75, 76 mil dólares. A gente precisa ter aqui um rompimento confirmado dessa região aqui, se a gente quiser ver o Bitcoin em patamares mais acima. Mas eu vou voltar nessa parte da alta, mas antes eu vou falar aqui da baixa, tá? Então, onde que o Bitcoin tem que segurar para ele manter acesa essa chama de buscar patamares acima? Essa região aqui, ó, 66, 65 mil dólares, esse box laranja aqui é um box muito importante para o Bitcoin, porque ele é basicamente aqui, ó, a base da linha do canal, desse canal de alta aqui, né, que representa a bandeira, o padrão de bandeira de baixa, tá? E ele tem aqui essa zona de oferta aqui, tá? Então se o preço perder essa região aqui, provavelmente a gente vai ver o Bitcoin aqui na casa dos 62, 60 mil dólares, testando novamente o fundo dessa estrutura para depois ter uma nova definição, tá? Testando novamente o fundo dessa estrutura. Então, essa região aqui é muito importante para os touros. É muito importante para a força compradora. Se você quiser ver o Bitcoin em patamares mais acima, ele tem que segurar aqui. Se ele resolve corrigir todo esse movimento de alta aqui, ó, fazer uma onda corretiva de todo esse movimento de alta, é importante que ele segure aqui, para que ele possa eventualmente fazer um pivô de alta, caso ele inicie uma correção a partir de agora. Bom, se ele não fizer essa correção, né, se ele continuar no movimento de alta dele, essa região aqui é a região chave, é a região mais importante do Bitcoin, é a região dos 76 mil dólares. E por quê? Porque a gente tem uma quantidade de liquidez aqui muito considerável, tá? E aqui a gente coloca até duas classes de liquidez aqui. Primeira liquidez de quem está shortando esse movimento, de quem está vendendo, lembre-se que essa zona aqui, ela carrega um trauma de pessoas que compraram aqui na região dos 80, 76, 75, achando que a gente ia ter um ciclo estendido. Então aqui a gente pode chamar isso aqui de zona dos arrependidos, né? Que é toda aquela galera aqui. Eu vou até botar aqui no tempo gráfico semanal para você entender esse raciocínio, que ele é bem importante, tá? Então, ó, essa região aqui, ó, que é justamente a região que o preço está agora, ó, que era a região do topo anterior, ó, a região do topo anterior e a região desse último fundo aqui, que é o fundo lá de abril de 2025, essa zona aqui foi a zona que a força compradora utilizou para comprar a tese do ciclo estendido. Então, conforme o preço ele veio chegando aqui, ó, nessa primeira correção dos 126 mil dólares aqui, ó, aqui, e aí depois aqui, podendo imaginar um fundo duplo, toda essa região aqui, ó, foi a região que a força compradora atuou no ano passado com a tese do ciclo estendido. Ah, o preço ele não vai perder esse fundo aqui, porque esse aqui é o fundo que mantém a estrutura viva, o preço ele não vai perder aqui porque é a região de topo anterior, e a gente vai renovar a máxima histórica, vai para 150, vai para 200, porque o ciclo era estendido, era essa narrativa que nós tínhamos no ano passado. Tá? Então todo mundo que comprou nessa região aqui tá preso. Tá aqui. Entendeu? Por isso que essa região aqui, agora voltando para o tempo gráfico diário, ó, é por isso que essa região está tão difícil do preço passar. Porque quando o preço chega aqui, as pessoas já estão desgastadas, assustadas, né, psicologicamente, emocionalmente, elas vendem, elas querem sair no 0 a 0 ou no pequeno prejuízo, e isso aqui cria uma oferta muito forte aqui. E é por isso que a gente está vendo aqui o Bitcoin algumas vezes já, né? Terceira vez, né? Ó. Primeira vez, segunda vez, terceira vez tentando passar e não consegue passar dessa região. A boa notícia é, quanto mais o preço testa essa região, mais a gente vai enfraquecendo a oferta e a demanda vai ficando cada vez mais confortável. Então, o rompimento dessa zona aqui é muito importante para o preço. E aí entra a questão da liquidez. Nós temos aqui liquidez de todo mundo que está
shortando esse movimento agora. E nós temos também a liquidez de quem vai usar a linha de tendência aqui também, ó, como um ponto de apoio caso o preço rompa. Então, se o preço romper aqui, ele vai entrar em um movimento muito rápido de alta e que pode levar o preço até a região dos 80 até uns 85, 90 mil dólares por unidade de Bitcoin esse rompimento. Porque a gente vai ter acionamento de stop loss, a gente vai ter ali a oferta sendo consumida, porque cada teste você vai diminuindo a ação vendedora e vai predominando a ação compradora. Então essa região dos 76 mil dólares é a região muito importante para o Bitcoin, se a gente quiser ver aqui a continuidade desse rally de alta. E qual é a funcionalidade desse rally de alta dentro da análise técnica, tá? Agora eu vou lá no tempo gráfico mensal e a gente vai ver, ó, o preço ele já está há basicamente 5 meses de queda, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 meses com candles vermelhos. E aqui, né, o sexto foi um candle feio, mas ainda fechou verde. Então, o próximo passo do Bitcoin seria corrigir toda essa pernada de queda aqui, ó. Ou seja, fazer uma onda corretiva de alta. Então, a finalidade desse movimento de alta, caso ele rompa os 76 mil dólares, seria corrigir toda a pernada de queda do tempo gráfico mensal, tá? Então, a gente poderia, por exemplo, pegar uma FIBO, traçar a FIBO aqui, ó. A gente vê que tem espaço até a casa dos 93 mil dólares para ele corrigir 50% da estrutura, tá? Então ali entre 80 e 90 mil dólares, o preço rompendo 76, sim, é possível a gente ver o Bitcoin. A partir daqui as coisas vão começar a ficar mais sérias, tá? Porque se o cenário ele continuar como tá, e levando em consideração que a cadeia energética, ela já foi, a cadeia produtiva, né, ela já foi até mesmo impactada com toda essa questão de Hormuz e tudo mais, né, do petróleo, eu acho que a maior probabilidade é que a gente continue esse movimento de queda depois, mas a gente não precisa se antecipar, só analisar aqui agora o movimento, tá? Então, esses são os pontos chaves aqui pro Bitcoin, tá? 76 mil dólares e 65 mil dólares para força vendedora e 76 mil dólares para força compradora, potencial de até 80, 90 mil dólares por unidade de Bitcoin, tá? Então, é basicamente isso. E aqui vale separar duas coisas. O gráfico ele mostra o movimento, só que ele não explica o que está por trás dele. E esse movimento ele pode estar sendo limitado por algo muito maior, que é o próprio ambiente que o mercado está inserido. E o mercado esperava por uma definição, e essa definição não veio. Só que o ponto principal não estava nela, porque o impacto ele já tinha começado antes. E se o sistema já começou a perder força, isso que a gente está vendo agora é recuperação ou é só um respiro dentro de algo maior? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você não é inscrito, considere inscrever nesse canal e até a próxima, pessoal.